Ora viva, fala-vos Manuel Moreira de Naturmed Medicinas Naturais, especialista de medicina tradicional chinesa de outras áreas orientais como macrobiótica, etc. Hoje quero falar aqui sobre o fígado e explicar porque é que é o órgão mais importante que temos no nosso corpo, não é? Portanto, importante a nível físico, a nível fisiológico, não é? É importante a nível emocional, é importante a nível mental, importante a nível espiritual, não é? Para o desenvolvimento espiritual. Então, por exemplo, a nível de emoções, portanto, cada órgão tem as suas emoções próprias, isso sabe-se na medicina tradicional chinesa. Por exemplo, no caso do fígado, as emoções negativas são, por exemplo, raiva, irritabilidade, ódio, inveja, não é? Isso vai prejudicar o fígado, não é? Portanto, e vai prejudicar também a nossa parte de espírito, e vai prejudicar o nosso desenvolvimento mental e espiritual, não é? A nível de emoções positivas, que geralmente ninguém fala a nível do fígado, não é? Temos, por exemplo, bom humor, a pessoa de bom humor, a pessoa bem disposta, a pessoa com sentido de humor, a pessoa com esperança, não é? Portanto, isso tem a ver com o aspecto positivo, do aspecto emocional do fígado. Então, por exemplo, atos como, por exemplo, namorar, passear, divertir-se, brincar, então isso faz bem ao fígado, não é? Então, desde já, a minha sugestão, não é? Então, a função hepática, por exemplo, comparado com a função cardíaca, portanto, o coração é também outro órgão importantíssimo no nosso corpo, não é? Pronto, comparando os dois, portanto, a função hepática ao nível físico é mais silenciosa, portanto, tem uma função mais bioquímica. A função cardíaca ao nível físico é mais ruidosa, porque tem aquele ritmo, não é? Batimento cardíaco, portanto, é mais biofísica. Por exemplo, falando agora da relação do fígado, por exemplo, das relações do fígado com outros aspectos do corpo e da fisiologia, por exemplo, a relação do fígado, por exemplo, com a circulação sanguínea, o fígado está relacionado, por exemplo, com a circulação sanguínea, embora a circulação sanguínea esteja principalmente relacionada com o coração, né, em primeiro lugar, mas o fígado vai ter muita influência também nisso, né? O fígado é influenciado, por exemplo, os músculos, a movimentação corporal, inclusive o músculo cardíaco também, né? Influencia também muito o sistema nervoso, né? Então, por isso, o exercício corporal melhora o funcionamento de todos os órgãos, melhora o funcionamento do sistema nervoso, melhora o funcionamento do fígado, melhora o funcionamento, por exemplo, dos meridianos, da acupuntura, melhora o funcionamento do coração, e, portanto, do sistema circulatório, melhora o funcionamento do vaso pâncreas, por exemplo, melhora a digestão. Portanto, qualquer pessoa pode perceber isso, né? Se movimentar o corpo, acaba por fazer melhor a digestão, não logo a seguir à refeição, mas passado algum tempo, né? Por exemplo, se o coração estiver fraco, há um enfraquecimento da circulação do sangue e, portanto, há uma estagnação de sangue, da circulação sanguínea, e isso vai provocar, por exemplo, uma congestão sanguínea a nível do fígado, que pode evoluir sob determinadas condições, por exemplo, para hepatite, depois para cirrose e depois, inclusive, para cancro do fígado, né? Que está relacionado com estagnação, né? Então, a velocidade de circulação do sangue no nosso corpo inteiro, né, é cerca de 5 a 6 metros por segundo. É uma coisa brutal, né? Realizando uma volta completa ao corpo inteiro em apenas 50 a 60 segundos. Portanto, um minuto ou menos de um minuto, né? Em menos de um minuto, o sangue já deu a volta ao corpo inteiro, né? Isto é incrível, né? É a mesma velocidade da água de mar. Curioso, né? Portanto, mas para tal, precisamos ajudar na qualidade e na quantidade da nossa respiração, da nossa movimentação, a atividade física, a atividade mental, nossa alimentação também, não é? Portanto, no mundo atual, nós assistimos cada vez mais à destruição do fígado, não é? Para mal de todos nós, não é? Então, pelo consumo, por exemplo, de alimentos falsificados, contaminados com substâncias químicas, com conservantes químicos, etc., adoçantes químicos, também o consumo, por exemplo, de medicamentos químicos, né, que destroem a normalidade fisiológica, também, mesmo a nível social, pela injustiça, inversão de valores, desmoralização da sociedade moderna. Pronto, isso vai ter como consequências uma perda de esperança, de confiança, de bom humor,
lá está, são apanágios de um bom fígado, não é? Vão produzir irritabilidade, zanga, ódio, não é? Perante a injustiça generalizada, não é? Portanto, isso vê-se no dia-a-dia, a nível político, etc. Não é? Acaba por provocar a destruição da saúde do fígado e da consequente destruição também da saúde em geral. Não é? Portanto, se não queremos ser vítimas da seleção natural, né? E ficarmos doentes ou morrermos, né? Então precisamos acordar da cegueira. Né? Cegueira, os olhos, a visão estão relacionados com o fígado. Né? Curiosamente, portanto, José Saramago, né? que foi um escritor português, prémio Nobel de Literatura, né? No seu livro Ensaio sobre a Cegueira, portanto, ele diz que, embora por outras palavras, mas resumindo, diz que o carinho de outrora sobre os ceguinhos acabou. Né? E agora os cegos enfrentam uma dura solidão e abandono. Né? Conclusão, antigamente havia cegos fisicamente. Né? Modernamente há cada vez mais cegos, também mentalmente, além dos cegos físicos. Né? Falando agora, por exemplo, do fígado na medicina tradicional chinesa, portanto, ele está relacionado com o elemento madeira, na teoria dos 5 elementos. Portanto, o elemento madeira está relacionado com o crescimento, portanto, o crescimento, por exemplo, do sistema nervoso, por exemplo, das sinapses, né, que a pessoa, mesmo envelhecendo na idade, vai construindo novas sinapses, se usar o cérebro, por exemplo, né? Crescimento mental e espiritual, crescimento físico, por exemplo, crescimento das pessoas quando são jovens, por exemplo, né? Etc. Né? O crescimento muscular, pronto. Por exemplo, este elemento de madeira está relacionado, por exemplo, com os vegetais, com o mundo vegetal, não é? Portanto, as árvores, etc. Portanto, que tem um crescimento ascendente, portanto, principalmente de baixo para cima. Não é? É o caso da primavera, por exemplo, a primavera da vida, não é? Portanto, a juventude, a primavera do dia, que é, por exemplo, a manhã, não é? Do dia, a primavera do ano, não é? A primavera propriamente dita. Não é? Portanto, também relacionado com o fígado e com o elemento de madeira está a cor verde, o sabor ácido, por exemplo, limão, vinagre, picles, o som de grito, né? A pessoa, por exemplo, quando está muito zangada, grita em voz alta, né? E o fígado rege os olhos, os músculos, as unhas, por exemplo, né? Também, ainda em medicina tradicional chinesa, portanto, nível mental e espiritual, portanto, o fígado está relacionado com a nossa capacidade de controle, de autocontrole, né? E daí também a sua relação com o sistema nervoso. Portanto, permite a nossa capacidade de planeamento, de organização, de estratégia, né? Por isso o fígado é chamado em medicina tradicional chinesa como o general, né? Portanto, o general é responsável pela estratégia, né? E também pela decisão. Portanto, a decisão está mais relacionada com o vesículo biliar, né? Portanto, por exemplo, quando a pessoa perde a capacidade de coordenação de movimentos, né? A nível físico, né? Isso está relacionado com problemas de nível fígado. Também, quando a pessoa perde a capacidade de coordenação mental ou coordenação, por exemplo, militar, no caso de um general, por exemplo, né? A capacidade, ou quando perde a capacidade de coordenação social, no caso de um político, por exemplo, de um governante, né? Então isso está relacionado com problemas a nível fígado, né? Então, a nível físico, portanto, o fígado rege os músculos, os tendões, o sistema nervoso, como já falámos, portanto, a tal capacidade de coordenação física que já falei, não é? Portanto, a dificuldade de coordenação de movimentos, o sentimento de pânico devido à falta de plano, não é? Que a pessoa fica em pânico porque entretanto não planeou, sente-se assim colhida de imprevisto, não é? Por falta de previsão, então fraqueza nas decisões ou indecisão, portanto, traduz uma fraqueza ou distúrbios a nível de fígado ou da vesícula biliar, não é? A nível a entidade psíquica do fígado é chamada HUN, escreve-se H-U-N, não é? Pronto, em casos, por exemplo, de desmaio, em perda de consciência, nós agimos graças ao HUN, a esse aspecto mental e espiritual do fígado, não é? Portanto, que está relacionado com as memórias bem enraizadas, não é? Por exemplo, em caso de um acidente grave de automóvel, né, em que a pessoa perde os sentidos, portanto, então, como reflexo condicionado, portanto, instintivamente, o HUN entra em ação, porque a pessoa perde a consciência racional, né? A pessoa deixa de poder racionar porque está desmaiada, né? Então, quando o corpo é ameaçado de morte e é necessário reagir depressa, portanto, o RI,
que é escreve-se YI, que é o pensamento racional, o pensamento intelectual, é automaticamente desligado, não é? E então o Hun assume o comando nessas situações. Portanto, nesse período, então, todas as sensações ficam registadas, ficam gravadas no nosso corpo, mas deixam de ser controladas pelo pensamento intelectual, pelo Ri, não é? Portanto, e são armazenados no Hun, sem que este faça qualquer classificação lógica ou analógica, porque isso essa classificação lógica ou analógica é uma propriedade do Ri, da parte que está relacionada com o vaso pâncreas, não do Hun, não é? Portanto, esse Hun é a memória inconsciente que fica a funcionar. Portanto, ficam também armazenadas memórias defensivas do meio ambiente, não é? E ainda uma parte de memórias hereditárias, não é? É também no Hun que podemos implantar ordens por transe hipnótico, não é? Então isto é muitíssimo importante, não é? Por exemplo, para a hipnose, ou auto-hipnose, ou autossugestão, não é? É no Hun que fica armazenado o que dizemos, o que repetimos como mantras, né? A pessoa dizer, por exemplo, eu sou forte, eu sou forte, eu sou forte, eu sou rico, eu sou rico, eu sou rico, etc. Né? O que a pessoa quiser ser, né? Então afirmar repetidamente, né? Frases, afirmações repetidas, etc. Então isso fica gravado no Hun, né? No plano físico do corpo, o Hun intervém logo que a situação de perigo é detectada no meio ambiente, né? E como vimos, o Hun controla o sistema nervoso, né? Então, o fígado governa, portanto, a nível físico também os olhos, portanto, a visão física, mas governa também a visão mental, portanto, a capacidade, por exemplo, de imaginação, governa também a visão espiritual, por exemplo, o terceiro olho, né? A capacidade, por exemplo, da pessoa ver a aura, etc. Né? Também, por exemplo, os sonhos, né? Quer no sentido mental, espiritual, por exemplo, o caso das aspirações a nível mental, ou aquilo que a pessoa quer ser quando for grande, ou quer ser ou daqui a 1 ano, ou 2 anos, etc. Né? E também os sonhos noturnos, portanto, durante o sono, ou pesadelos, ou sonambulismo, etc. Né? Também os tipos de sonhos relacionados com o fígado, é muito interessante, portanto, cada tipo de sonho revela qual o órgão que está com problema, né? Então, no caso de falta de energia do fígado, a pessoa tem sonhos com florestas, com montanhas, por exemplo, ou participação em combates ou batalhas, né? Lembra-se que o fígado, em medicina chinesa, é considerado o general do corpo. É muito interessante isto, né? Sabedoria chinesa, né? Então, o fígado é o general. Portanto, ou também a pessoa sonhar que lhe abrem o corpo, né? Mais uma vez está relacionado com guerra, né? Então, se a energia do fígado estiver mesmo esgotada, então a pessoa pode sonhar com cogumelos. Portanto, interessante, não é? Os cogumelos já não têm cor verde, né? Verde é a cor do fígado, a cor do elemento madeira, né? Então, também a pessoa pode ter uma sensação de estar a dormir, ou um sonho de estar a dormir debaixo de uma árvore, sem conseguir levantar-se. Muito interessante isto, não é? Porque o fígado tem essa energia ascendente, levar a pessoa para cima, né? De crescer. Então, nesse caso, a pessoa sonha que não consegue levantar-se, né? Incrível, né? Então, por exemplo, comparando o fígado com o coração, como falei há pouco, né? Então, por exemplo, estão muito relacionados com o desenvolvimento mental e espiritual, ambos estes órgãos, né? Estes dois órgãos, quando extirpados, provocam a morte. Portanto, a pessoa morre sem qualquer um deles, né? Pronto, tem um papel mais sério e indispensável no funcionamento direto da sustentação da nossa vida física, mental e espiritual, né? Então, espiritualmente falando, portanto, o fígado é o órgão mais importante para a vida espiritual. Portanto, quando se enfraquece ou adoece o fígado, portanto, perde-se a resistência, a vitalidade, perde-se a proteção contra toxinas, venenos, perde-se a clareza mental e espiritual. Portanto, o órgão que mais sofre com substâncias tóxicas que entram no nosso organismo é o fígado, não é? Por exemplo, alimentos tóxicos, medicamentos químicos, portanto, por exemplo, calmantes químicos, que não acalmam, eles paralisam a pessoa, intoxicam, não é? Pronto, ainda há dias tive o conhecimento de uma pessoa portanto, com cancro, não é? que sedaram, não é? Então, sedaram, morreu, não é? Morreu logo mais rápido, não é? Então, portanto, o doente fica irritado fisicamente, portanto, com inflamação, e fica irritado emocionalmente, com tendência para zanga, etc., ódio, etc., não é? Curiosamente, por exemplo, falando ainda da comparação entre fígado e coração, por exemplo, pensando sobre paixão, né? A paixão está relacionada com o sentimento do coração, né? Está muito relacionado com o coração, né?
seja uma paixão entre pessoas, por exemplo, entre namorados, entre casais, etc. Seja paixão, por exemplo, por uma atividade ou por uma profissão, seja paixão, por exemplo, no sentido de sonhos, de aspirações que a pessoa está entusiasmada, que quer alcançar, não é? Então, porém, para haver continuidade dessa paixão, para a paixão não morrer, então é preciso o fígado, não é? Porque o fígado é o que está relacionado com crescimento, é o que está relacionado com visão, com esperança, não é? Então, intervém aí o fígado, portanto, o Hun, a capacidade de sonhar, a capacidade de ter esperança, de imaginação, de um futuro auspicioso, não é? Feliz. Então, seja relativamente à pessoa, à atividade, ao sonho, etc. Não é? Conclusão, portanto, convém aprendermos com o fígado, não é? Portanto, o fígado que é silencioso, né? Então também não nos queixemos, nada de queixumes, né? Sejamos positivos, bem-humorados, portanto, bem dispostos, com esperança, sejamos gratos do fundo do coração, né? Assim ficaremos cada vez mais fortes, mais saudáveis, mais felizes, né? Quer a nível do fígado, quer a nível físico, mental, em geral, né? Em geral, né? Agora, funções, funções do fígado, né? Falando das funções do fígado. Portanto, o fígado é o órgão mais versátil, portanto, tem assim, funções de armazenamento, distribuição, de produção, né? Portanto, é um órgão que tem cerca de 1,5 kg a 2 kg, né? Portanto, é o maior órgão interno do corpo, né? É a maior glândula também. É um órgão que tem duplo abastecimento sanguíneo, portanto, por um lado, recebe sangue arterial pela artéria hepática, por outro lado, recebe sangue venoso com os produtos da digestão pela veia porta hepática, não é? Portanto, e é muito curioso também, o fígado é um órgão que tem uma enorme capacidade de regeneração. Isto é incrível, não é? Nenhum órgão tem esta capacidade, não é? Então, cá está, tem a ver com essa característica madeira, não é? Provavelmente na medicina ocidental moderna não conseguem explicar isto, mas a medicina chinesa é compreensível, é incrível, não é? Se pensarmos em ter medicina chinesa, se pensarmos na teoria dos 5 elementos, não é? O elemento de madeira está relacionado com o crescimento, então aí é fácil, é este órgão, não é? Tem essa característica madeira, essa característica de crescer, né? Então, mesmo que cortem um pedaço do fígado, né? Rapidamente o próprio órgão acaba por se reconstruir, né? Incrível, né? Portanto, então, porque o fígado está relacionado com crescimento, juventude, sonhos, aspirações, como já falei, né? Portanto, o fígado tem conexão, por exemplo, com o sistema digestivo, no aspecto de produção de sangue, tem relação com o sangue, por exemplo, na regulação de constituintes do sangue, tem relação também de armazenamento, porque o fígado armazenação também, né? Armazena sangue. Pronto, os nutrientes absorvidos do sistema, portanto, o fígado, portanto, capta os nutrientes através da veia porta hepática, né? Os nutrientes absorvidos do sistema digestivo no intestino delgado, né? Que depois são classificados, processados e armazenados pelo fígado. Vejam esta característica deste general, né? É incrível, né? Portanto, para depois serem distribuídos para outros órgãos, né? Então, os nutrientes provenientes do intestino são transportados para o fígado pela veia porta hepática, né? Os lípidos complexos, né? Portanto, as gorduras complexas chegam através da artéria hepática, né? Então, as células do fígado, né, contêm enzimas para os diversos processos químicos, metabólicos, portanto, e reservas de substâncias básicas indispensáveis. Vejam o general, né? Esta estratégia, esta organização incrível, né? Impressionante, né? Então, portanto, o fígado ainda conta aos hidratos de carbono. Portanto, os hidratos de carbono podem ser açúcares simples, podem ser açúcares complexos, como amido ou frutose, etc. Né? Portanto, o fígado é responsável pelo armazenamento de grande quantidade de hidratos de carbono sob a forma de glicogênio, né? Portanto, que depois é útil para controlar os níveis de glicose. A glicose, que cuja forma química é C6H12O6, né? Porque se houver excesso de glicose no sangue, isso vai prejudicar a saúde, né?
como no caso da diabetes, né? Portanto, o armazenamento na forma de glicogênio garante a retirada de excesso de glicose no sangue, né? E quando há falta de glicose no sangue, então o fígado liberta glicogênio para o sangue, ficando a quantidade de glicose portanto, normalizada, necessária, né? É interessante que portanto, o sangue proveniente do intestino, pela veia porta hepática, frequentemente traz bactérias, né? Então, mas o fígado atua, nesse caso, através das células de Kupfer, né? Matando essas bactérias, né? À medida que o sangue passa nas sinusoides, portanto, nessas artérias e veias dentro do fígado, né? Pronto, são capilares sanguíneos, onde um sangue rico em oxigênio da artéria hepática se mistura com sangue rico em nutrientes da veia porta hepática, né? Então, essas células de Kupfer têm, entre outras, a função portanto, de macrófagos, né? Portanto, comem, portanto, absorvem portanto, essas matérias estranhas, como bactérias, etc. Portanto, faz aquilo que se chama fagocitose, né? Então, o fígado portanto, é também quem produz a bilis, né? Portanto, a bilis é sintetizada, é fabricada no fígado. Cerca de até 1 litro por dia. Incrível, né? Portanto, é um líquido verde escuro, alcalino. Vejam bem, um líquido verde, né? Verde, a cor do elemento de madeira do fígado, né? E alcalino, né? Portanto, a bilis é constituída por sais emocionantes que fazem com que grandes quantidades de gordura sejam reduzidas, ou melhor, que as grandes partículas, portanto, as partículas de gordura de tamanho maior, né, sejam reduzidas a partículas menores, portanto, para serem atacadas pela digestão, pela lipase pancreática, portanto, que é uma enzima, né, enzima do pâncreas, para a digestão das gorduras, né. Então, aí entra a segunda fase da digestão das gorduras, através da lipase pancreática. Mas é curioso que a primeira fase, né, da digestão das gorduras fica a cargo do fígado. É incrível, né? Então, ele tem a primazia, é o primeiro a preocupar-se com a digestão das gorduras, né, através da bilis, né? Portanto, após a síntese da bilis no fígado, ela é armazenada na vesícula biliar, né? E depois é lançada no duodeno, portanto, para digerir as gorduras, né? Então, durante a produção de bilis, o fígado incorpora a destruição de hemácias velhas, portanto, glóbulos vermelhos velhos, né? Originando depois a bilirrubina, portanto, esse pigmento que depois é eliminado pelas fezes, né? Mais uma vez, a primeira fase é a destruição ou a eliminação dos glóbulos vermelhos é no fígado, né? Só depois na fase seguinte ou nas fases seguintes é que passa para a digestão e para o intestino grosso, né? Incrível, né? Então, quando ocorre excesso de bilirrubina no sangue, então ocorre aquilo que se chama icterícia, né? Portanto, em que o branco dos olhos fica amarelado, a pele fica amarelada, etc. Então, o fígado é também garante a produção de proteínas plasmáticas, por exemplo, a albumina e o fibrinogênio. É muito interessante. Comparando a albumina com o fibrinogênio, a albumina tem características mais in, não é? A albumina, por exemplo, aumenta a viscosidade do sangue, ajuda na manutenção do pH, contribui para o transporte de nutrientes, por exemplo, com cálcio, magnésio, gorduras, hormônios da tiroide, etc. Né? E é essencial para a regulação da pressão oncótica no plasma sanguíneo, portanto, que é a pressão, também chamada pressão osmótica coloidal, portanto, que é a pressão gerada pelas proteínas no plasma sanguíneo. Né? Também aumenta a massa muscular, né? Há suplementos à base de albumina, né? Para aumentar o músculo, né? Enfim, isso não recomendo, mas pronto. O fibrinogênio já tem uma característica mais yang, então o fibrinogênio está envolvido na formação de plaquetas, portanto a falta de fibrinogênio pode produzir hemorragias, desde leves a graves, né? E a formação de coágulos sanguíneos, não é? Então, o fígado é também o local de armazenamento de vitaminas, né? Vitamina A, vitamina D, vitamina B12. A vitamina B12 é útil para a maturação dos glóbulos vermelhos, né?
É curioso que no feto os glóbulos vermelhos são produzidos no fígado, né? Depois, após o nascimento e até o resto da vida, né? Até ao fim da vida, né? A destruição dos glóbulos vermelhos é feita no fígado, né? Então, muito interessante como veem a relação do fígado com o sangue, né? Aqui a nível dos glóbulos vermelhos, por exemplo, né? O fígado também armazena ferro, tá? Né? Então, por exemplo, sob a forma de ferritina, portanto, que é uma proteína, né? Portanto, a principal função da ferritina é acumular ferro intracelular, portanto, protegendo as células dos efeitos tóxicos do ferro livre, né? E é uma reserva de ferro do organismo. Portanto, níveis elevados de ferritina, isso traduzem geralmente infecções ou traumatismos ou inflamações agudas, ou então doenças diversas, como doenças do fígado, como hepatite C, etc., cancro, hipertiroidismo, excesso de consumo de carnes, obesidade, alcoolismo, insuficiência renal, etc., né? Uma nota interessante, por exemplo, quando um animal carnívoro mata um herbívoro para o comer, né? A primeira coisa que ele come é o fígado e o coração. Incrível, né? Porquê, né? Porque tem clorofila, né? Então, a clorofila verde, né? É a base da hemoglobina vermelha, yang, né? Muito interessante isto, né? Então, o fígado é também responsável pela eliminação e excreção de medicamentos químicos, né? Tudo que seja venenos, portanto, para a desintoxicação do organismo. Então, também a excreção de hormonas, portanto, que devam ser eliminadas, e a excreção de substâncias diversas, né? Então, por exemplo, então, a nível de lesões do fígado, né? Por exemplo, comparando com o fígado saudável, né? A nível de evolução, né? Em primeiro lugar, vamos considerar o fígado está saudável, está normal, né? Depois, por exemplo, a pessoa pode desenvolver esteatose hepática, né? Chamada fígado gordo. Portanto, é o primeiro estádio de degeneração do fígado, né? Depois, em segundo lugar, pode surgir fibrose hepática, já mais grave ainda que fígado gordo, né? Depois, em terceiro lugar, pode-se desenvolver cirrose hepática, né? A cirrose hepática já inclui coisas de trás, né? Fibrose, nódulos que bloqueiam a circulação de sangue, etc. Né? Devido, por exemplo, ao alcoolismo, né? Vício de álcool, consumo excessivo de álcool e outras doenças associadas a danos no fígado, né? Na cirrose podem aparecer sintomas como, por exemplo, inchaço nas pernas, emagrecimento, perda de apetite, fraqueza, ascite, que é chamada barriga d'água, né? A barriga muito inchada, icterícia, câimbras, né? Tremuras, confusão mental. Curioso que estes sintomas, tremuras, confusão mental, icterícia, câimbras, está associado com o fígado, para quem sabe de medicina chinesa, né? Então, não dá para enganar, né? Então, curiosamente, por exemplo, a cirrose hepática foi a doença que matou Fernando Pessoa, né? Esse célebre escritor, poeta, etc., né? Português, né? Então, interessante, porque ele tinha vício também de bebidas alcoólicas, né? Incluindo uma bebida à base de absinto, né? Curioso que absinto tem efeitos alucinogénicos, portanto, cá está a mente, né? E outra coisa curiosa, o absinto, essa bebida de absinto tem uma cor verde, mais uma vez relacionado com o fígado, não é? Então, com certeza, o Fernando Pessoa nasceu com um fígado fantástico, não é? Então, com isso, abusou do fígado. É o que acontece, pessoas muito fortes, por exemplo, fisicamente, etc., né? Geralmente abusam e desenvolvem doenças mais graves, cancro, AVCs, ataques cardíacos, etc. Né? Então, é muito curioso este caso de Fernando Pessoa também, uma pessoa muito inteligente, muito, enfim, muito visionário, muito criativo, né? Então, com certeza tinha um fígado fantástico, né? Então, coitado, né? Não se apercebeu, foi destruindo o fígado, né? Com vícios como bebidas alcoólicas, incluindo bebida de absinto, ópio também, né? O ópio também tem uma ação hipnótica, já estão a ver aqui mais uma vez relacionado com o fígado, né? Café, portanto,
Há aí descrições do café, faz bem ao fígado, etc. Pronto, é claríssimo para quem sabe medicina chinesa que o café é prejudicial para o fígado. Não é? É claríssimo, por exemplo, que o café provoca insónia, se for em excesso, pelo menos, não é? Em pessoas mais sensíveis, até um bocadinho já provoca insónia. Não é? Então, insónia, como já vimos, está relacionado com os olhos, está relacionado com o sono, está relacionado com o fígado. Não é? Hipertensão também. Então, hipertensão, há diversas causas para a hipertensão, mas a causa mais frequente está relacionada com o fígado. Déficit do fígado. Não é? Muito interessante, não é? Também há aí pessoas que dizem que ele não morreu de cirrose hepática, morreu de pancreatite aguda, né? Mas não é preciso ser médico, basta ir à internet, né? Pancreatite aguda está relacionada exatamente, geralmente, com cirrose biliar, né? Portanto, o lançamento da bilis no duodeno fica exatamente em frente ao ducto que sai do pâncreas, né? Muito interessante isto, né? Portanto, por um lado ou por outro está relacionado com o fígado, né? Então, o fígado distribui energia e vitalidade, atende emergências, trata do lixo, assim simbolicamente falando, né? Portanto, como já vimos, a maior glândula do organismo tem cerca de 8 a 10 cm de largura e até 2 kg de peso, né? Faz 1001 coisas ao mesmo tempo e não reclama do serviço, né? Então é uma lição para nós, né? E é curioso, não possui nervos para enviar ao cérebro mensagem a dizer estou muito cansado, etc. Então, só quando já está assim nas últimas, quando o fígado já está, por exemplo, chega a ficar com um tamanho 5 vezes maior, né? Então só nesse caso é que fica com dores, né? Com dores, portanto, ou o caso de uma infecção aguda, né? Fora isso, o fígado não se queixa, vai trabalhando, então por isso muitas pessoas também, quando vão a dar conta, já é tarde, né? Ou pelo menos já é difícil, né? Não quer dizer que seja insolúvel, né? Mas já é difícil, mais difícil de tratar, né? Então, na escala de evolução biológica, portanto, o fígado aparece apenas nos vertebrados, portanto, desde há cerca de 400 milhões de anos, né? Segundo a investigação científica que há, né? É muito curioso. Portanto, é um órgão de animais superiores, né? Portanto, e mais evoluídos. É muito interessante isto, né? Cá está a ideia de crescimento, né? Incrível, né? De espiritualidade, etc. Né? Então, a célula hepática tem 1001 funções. Portanto, então, muitos cientistas passam a vida a estudar apenas uma função, né? Esse pensamento cartesiano, pensamento analítico, né? Há mais de 500 estudos científicos portanto, pormenorizados sobre o fígado, né? Então, portanto, o fígado, como já vimos, produz até 1 litro de bilis por dia, né? Portanto, a bilis é produzida a partir das gorduras ingeridas, transformando-as primeiramente em colesterol dentro do fígado, né? E depois em bilis, né? Então, as células do fígado fabricam a seu gosto, portanto, diversas proteínas, combinando aminoácidos provenientes da digestão, né? No entanto, não há desperdício algum no caso de alguma de alguma proteína não ser utilizada pelo corpo, né? A proteína circula pelo corpo em busca de quem a queira, né? E se não for usada, as células hepáticas desmontam-na e aproveitam o seu material novamente. Incrível, não é? Isto é mesmo de um general, não é? Então, a nível mental, espiritual, portanto, por exemplo, se a pessoa quer, por exemplo, mudar de hábitos, quer se ver livre de um vício, por exemplo, né? ou quer aprimorar a sua personalidade, né? Então, através de afirmações, através de mantras, como falei há pouco, né? Através de autossugestão, auto-hipnose, né? Então, isso vai ficar gravado no runo, portanto, vai nos ajudar a melhorarmos, a sermos melhores, né? Também se a pessoa pretende crescimento pessoal, desenvolvimento pessoal, né?
quer atingir os nossos sonhos, etc. Então o fígado é o responsável por isso, portanto é o que nos capacita para isso, não é? Então, entre as várias maneiras de proteger, de conservar e de fortalecer o fígado, né, e a saúde física e mental, né, então, evitar excessos alimentares, né, evitar alimentos tóxicos, industrializados, etc., carregados de químicos, de conservantes químicos, etc., de aditivos químicos, evitar excesso também de gorduras, evitar medicamentos químicos, né, praticar exercício, isso é muito importante, né, evitar emoções negativas, principalmente, por exemplo, emoções como ódio, inveja, zanga excessiva, irritabilidade, porque como já vimos isso está relacionado com o fígado, né? E procurar ter um sono profundo, tranquilo e completo, né? A pessoa não deve acordar com um despertador, deve acordar naturalmente, né? Então, dormir as horas que for necessário, né? Então, há muitas maneiras de tratar o fígado, desde a acupuntura, desde a massagem, desde qigong, exercícios, muitas maneiras, né? Eu vou dar aqui alguns pequenos exemplos. Por exemplo, além da pessoa, por exemplo, o arroz integral é muito importante, sobretudo sendo biológico, não é? Por exemplo, há aqui um cereal que é inclusive anticancerígeno, que é cevada perolada, né? Que está aqui nesta embalagem, né? Então, principalmente em caso de cancro, né? É muito útil usar este cereal, né? Tenho aqui, por exemplo, isto é pasta de umeboshi, da ameixa japonesa salgada, né? É alcalinizante, então é muito útil e tem sabor ácido, lá está, fígado, né? Tem afinidade com o fígado, muito importante, né? Por exemplo, este a nível de fitoterapia tradicional chinesa, por exemplo, isto é cordyceps, né? Portanto, em comprimidos, neste caso, né? Também existe em pó, né? Então, este ajuda para regenerar o fígado, mesmo em caso de cirrose, mesmo em caso de cancro do fígado, né? Então, este é um medicamento importantíssimo para a regeneração do fígado, né? Tem, por exemplo, aqui, ó, chá de folhas de abacateiro, né? Então, a ver aqui uma folha de abacateiro, muito importante também para doenças graves do fígado e dos rins, né? E a nível externo, a pessoa pode fazer compressa de gengibre, né? Tenho aqui um bocadinho de gengibre, né? Gengibre fresco, né? Então, compressa de gengibre também é fantástico para ativar a circulação do sangue, etc, né? Então, era esta a mensagem que hoje vos queria deixar. Vejam, por favor, na descrição do vídeo a próxima formação que eu vou realizar ou as próximas novidades que estão aí descritas na descrição do vídeo, né? E tenho aí os meus contactos também. Caso tenham algum problema de saúde ou queiram saber alguma coisa, falem comigo, né? Tenho os meus contactos também. Então, um grande abraço, Manuel Moreira, até sempre, até o próximo vídeo.